Olá Brasil, olá YouTube, olá podcast, sejam muito bem-vindos ao canal J Críticas. Eu me chamo Luiz da Silva e aqui você encontra tudo sobre filmes, séries, desenhos, livros e músicas. Pois bem, estamos aqui de volta ao nosso canal, hoje pra gente fazer a primeira lista do canal. 2022 foi um ano muito bom nesse formato, porque a gente pôde trazer muitas indicações e os nossos seguidores e tanto os nossos inscritos aqui no YouTube gostaram bastante, tiveram muitos comentários nas últimas listas, né, de indicar filmes, acho que vocês sabem disso. E hoje a gente vai conversar sobre aqueles filmes em que o protagonista até tenta ser o herói, mas quem vence é o vilão. Porque eu tô cansado dessas inversões de história aqui. Vocês já me julgaram aqui, já me condenaram. Então, beleza. Mas especificamente aqui, alguns filmes em que o mal vence no final. Essa é uma temática, esse é um tema muito interessante, porque tem muitos filmes em que o mal vence. E cara, isso, se a gente pensar dentro do audiovisual mesmo, tem muitas produções que eu poderia citar, mas hoje eu selecionei aqui 10 filmes em que o mal vence no final. Se você aí é novo ou nova por aqui, eu vou te pedir para que você se inscreva neste canal, deixa aquele joinha. Isso ajuda aqui a esse humilde criador a crescer nessa plataforma. Também você está aí no YouTube e viu esse vídeo, também já deixe a sua lista aí, quais filmes em que o mal venceu no final que você gostaria de compartilhar aí com a gente. Quem sabe a gente não possa trazer aqui uma parte 2 com 10 ou 5, mas vamos lá, gente, ajuda aí a gente a bater a meta dos 1000 inscritos. Essa é uma meta que tem que ser esse ano, então eu conto com a ajuda de vocês. Ou será que não? Agora sim, vamos lá. Depois da vinheta nós falamos sobre 10 filmes em que o mal vence. Antes de começarmos, vamos citar 3 regrinhas muito simples. Primeiramente, os filmes aqui, eu selecionei filmes em que não necessariamente são filmes de terror, não. Até porque não é somente filmes de terror que tem esse negócio de mal versus bem, né? Selecionei aqui filmes de suspense, drama, terror, thrillers. Ficaram de fora filmes de comédia musical, até porque esses filmes até tem, mas não ficaria legal aqui na nossa lista. Regra número 2, todos esses filmes estão em cartaz em algum streaming que você assina. E regra número 3, o vilão ele tem que ser o ponto central da trama, não sendo o protagonista, mas ele tem que ser algo que seja fortíssimo, sabe? Ele tem que ter algo a oferecer no longa-metragem. E lembrando também, uma quarta regra é que todas as produções que eu escolhi são feitas em longas metragens. Ficaram de fora curtas e também médias metragens. Então de 1h30 até 3 horas é o que tá aqui nessa lista. Agora sim, vamos lá para o que interessa. Vamos para a nossa lista. E bom, iniciamos aqui a nossa lista com a produção de heróis. Ora! Mas essa é uma produção muito diferente, uma produção que eu gostei bastante, assisti nos cinemas na época, assisti 2 vezes inclusive, e depois que saí no HBO Max, eu assisti muitas outras vezes. Estou falando de Joker, ou O Coringa. Filme de suspense e thriller psicológico lançado em 2019, escrito por Scott Silver e dirigido por Todd Phillips e produzido aqui por Braden Kluber e por Anna Tingley Cosgrove, que a gente vai acompanhar a história do Arthur Fleck, interpretado por Joaquin Phoenix, um comediante de stand-up fracassado que é levado à loucura e se envolve em uma vida de crimes e de caos em Gotham City.
muito interessante como o Todd Phillips, ele estrutura bem essa história, né? É uma história de apresentação de personagens, de antagonistas, né? De vilão no caso, né? Que é o Coringa, que é um personagem que é o vilão, né? Do universo ali do Batman, né? E eu gosto muito da interpretação aqui do Joaquin Phoenix, que venceu o Oscar de melhor ator por esse filme aqui. É realmente uma interpretação, um desenvolvimento de personagem, né? Ele tem toda aquela coisa do riso, daquela doença que ele tem, né? E a forma em que o diretor trabalha aqui é muito interessante. Vale mencionar também aqui a trilha sonora, a direção de arte, figurinos, maquiagem e principalmente o roteiro que estrutura bem nessa história. E o ponto central aqui, né? Como esse final aqui a respeito se o mal vence e tal. Esse filme ele não seria diferente porque o mal é o próprio Coringa, né? Ele é o protagonista, ele é o vilão dessa história. E como a gente vai começando a entender um pouco sobre a narrativa, a gente vai começando a entender como é o desenvolvimento dessa trama, a gente vai ver que aquele final, né? Daquele final ali com Robert De Niro é a criação, né? O Coringa é essa criação desse movimento, né? Até na época deu até um bafafá, né? Entre a esquerda e a direita, mas eu acho esse final muito interessante. O mal vence, o Arthur Fleck se torna o Coringa, cria esse movimento e é isso que acontece e pra mim é um filme sensacional. Eu sei que esse final aqui não é necessariamente, né, o mal venceu, mas por se tratar de um filme de um vilão, você tratar de um filme de quadrinhos e tal, eu acho que é muito interessante trazer esse filme para essa lista. Em segundo lugar, ou em nono lugar, né? Não sei se eu tô vindo de trás pra frente ou de frente, né? Mas enfim. Temos aqui um filme de zumbis, né? Que é Invasão Zumbi. Ele também tem o título aqui de Busan Yang, alguma coisa assim. Ou Train to Busan, que é um filme sul-americano de apocalipse zumbi, terror e suspense, dirigido por Hyun Sang-woo e estrelado aqui por Gong-woo Yoo-mi e Ma Dong-seok, né? Na história, em um trem de alta velocidade a destino à cidade de Busan, na Coreia do Sul, um vírus misterioso que transforma as pessoas em zumbis acaba se espalhando de maneira devastadora. A cidade de destino da locomotiva conseguiu com sucesso se defender da epidemia, mas até chegar lá eles deverão lutar pela sua própria sobrevivência. Invasão Zumbi é um típico filme de zumbis que, ao longo, né, da história do cinema, esses filmes eles desenvolvem muito bem a construção da imagem do zumbi, sabe? Desde ali da década de 30, com a popularidade dos filmes, né, de George A. Romero, a série The Walking Dead, agora, né, tem agora a série da HBO baseada na franquia de mesmo nome, The Last of Us, né, que tem ali alguma coisa a ver com zumbis. Também, quem quiser, tem vídeo aqui no canal sobre indicação de filmes de zumbis. Esse tipo de premissa, ela já foi muito mostrada nos cinemas e nas séries de TV. O longa teve um orçamento aqui de 180 milhões e na primeira semana ele já faturou aqui 284 e 776 milhões de dólares, né? A gente vê isso muito nos cenários, em como a direção trabalha bem a sua premissa, essa discussão, né, sobre humildade, principalmente por parte do personagem protagonista, que ele ele tem uma filha e ele precisa levar essa filha para essa cidade para ver sua mãe, e conforme a gente vai vendo essa sensação claustrofóbica que o filme vai trabalhando aqui, tem inclusive uma cena que eles estão querendo passar de um vagão para o outro e eles precisam não fazer muito barulho, porque se você fazer barulho, né, os zumbis eles vão atacar. A forma como a direção trabalha aqui essa questão é muito interessante.
Gosto muito da fotografia do filme, ela tem ali tons mais dramáticos e ali cenas mais escuras, a gente percebe um trabalho técnico muito apurado. Gosto bastante desse filme e o final é essa coisa que o protagonista, que é o pai, o Seok, interpretado por Gun-ho, ele precisa ajudar sua filha, e também tem uma outra mulher lá, uma mulher do filme que está grávida, e ele é mordido de uma forma bizarra. Ele poderia não ser mordido, mas é isso, ele se sacrificou, morreu e o mal venceu aqui, e é isso. E um outro filme aqui que eu escolhi para vocês, que foi o filme que me deu ideia para lançar essa lista, é um filme de heróis, e hora que é da Marvel, né? Que é Vingadores Guerra Infinita, ou Avengers Infinite War, né? Que é um filme, né, de heróis, aventura, ação, aqui dirigido pelos irmãos russos, né? E escrito aqui por Christopher Mux e Stephen McFly, né? A trama acompanha o Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Hulk e os Vingadores, que se unem para combater o maligno Thanos. Em uma missão para coletar todas as 6 pedras infinitas, Thanos planeja usá-las para infligir sua vontade maléfica sobre a humanidade. Eu não sou a pessoa que mais gosta desse universo da Marvel, mas eu gosto muito desse filme porque ele foge muito dos padrões, né, de filmes de heróis, sabe? Aquela coisa do vilão perder, do herói vencer, toda aquela coisa. Até isso a gente pode perceber no tom do filme, né? Seja na narrativa sendo contada, seja na forma em que os personagens estão naquela trama, seja pela forma em que a direção trabalha bastante com quase esse humor sórdido, sabe? Principalmente por 2 ou 3 personagens dos Vingadores e 2 ou 3 personagens ali do grupo do Thanos. O fato principal ali, né, depois que o Thanos vai recolhendo ali as pedras e tal, né? E aí tem todo aquele negócio do sacrifício, né, em uma cena específica. Também isso vai se estruturando bem, e a forma que os Vingadores eles perdem. E não é algo assim, não, é jogado ali, sabe? Não, eu acho que tem um porquê, acho que é um filme feito pro vilão. O vilão é quase que o protagonista da história, porque o vilão, ele tem essa coisa meio malífica, meio do mal mesmo, né? Então, o Thanos, ele acaba conseguindo todas as pedras, né? E aí tem a morte do Visão, e esse início do luto da Wanda, que foi desenvolvido, né, nesses filmes aí da Marvel e também da série WandaVision. Mas é aquele típico filme que eu gosto muito, porque é o filme do Thanos. O Thanos tá brilhante ali, e isso a gente tem que aplaudir pela atuação aqui do Josh Brolin, né, que é um ator que eu gosto bastante. Inclusive tem outro filme que tem estrelado por ele aqui nessa lista. Cara, é um filmaço, gosto bastante, tá no Disney Plus, então divirta-se. E também temos aqui O Homem nas Trevas, ou Don't Breathe, ou vocês também podem chamar de Nem Respire lá em Portugal, né? Esse filme é um filme estadunidense de terror de 2016, dirigido por Ferdinand Alvarez, né? O mesmo que dirigiu o remake de Evil Dead, e também com o roteiro de Rodo Sayagues e do Ferdinand Alvarez. Esse filme é estrelado por Jane Levi, Dylan Minnette, Daniel Zovato e Stephen Lang. A trama acompanha um grupo de jovens amigos, Rock, Alex e Money, que ganham dinheiro invadindo casas de pessoas ricas em Detroit. Money fica sabendo sobre um veterano de guerra cego que ganhou muito dinheiro para a morte de sua única filha. Pensando em ser um alvo fácil, o trio invade a casa isolada do homem em uma vizinhança abandonada. Após se verem presos lá dentro, os jovens invasores têm que lutar por suas vidas e descobrirem que a vítima não é isso tudo que eles pensavam. Gostando ou não do segundo filme, é muito interessante como o trabalho técnico aqui é feito. É aquele tipo de produção que
as imagens falam muito mais alto. Gosto bastante da direção aqui do Federer Alvarez. Ele trabalha de maneiras muito interessantes aqui, principalmente com planos mais fechados, aquela imagem escura com tons de amarelo para exprimir uma espécie de perigo, e também a forma em que a direção trabalha com essa coisa, né? A gente tá iniciando ali o filme e a gente acha que o velho, ele não tem nada a oferecer. Ele é cego, sabe? E isso é algo que a gente pensa sobre o velho, mas é aí que o filme gira a história. Ela mostra muitas reviravoltas interessantes. A construção da narrativa é muito, ela possui um ritmo muito frenético, até porque o filme é bem curtinho, né? E eu também gosto muito de como a direção trabalha aqui com os personagens, sabe? É o Dylan Minetti, aquele mesmo ator que a gente vê em várias produções, e também 13 Reasons Why. Os outros dois atores eu não conheço, mas cada um tem a sua personalidade e tal, né? Chega um momento que a gente percebe isso durante a metragem. É o tipo de filme que tem um final cujo o mal vence, porque o velho, né, o homem cego, ele acaba matando os dois meninos, né? Na verdade, ele mata todas das formas mais brutais e grotescas que possamos imaginar. É um filme muito interessante caso você goste desse tipo de conteúdo, né, desse tipo de filme e tal. E é muito pesado assim. Bom, e também temos aqui Star Wars: O Império Contra-Ataca, o quinto filme da franquia Star Wars, de uma ordem cronológica, e eu acredito que o segundo filme esse filme, ele é um filme épico space opera norte-americano de 1980, dirigido por Ivan Ketchen e escrito por Lee Brackney e Lawrence Kasdan, com história de George Lucas. Esse é o segundo filme e também o quinto filme da franquia, né? Cronologicamente, né, dizendo. Nesse episódio da saga, assistimos a uma guerra inicial entre as forças rebeldes, no que faz parte Luke e ao lado negro da Força Imperial. De seguir, parte para junto do mestre Jedi Yoda para aprender a controlar a sua força e tornar-se um verdadeiro cavaleiro. Entretanto, Han Solo é preso pelo Império e Vader usa isso para atrair Luke até ele, até que um momento é revelado um dos maiores plot twists da história do cinema. Muito interessante esse filme, eu gosto muito dessa franquia, apesar que eu não sou um grande fã, eu já vou deixar isso bem claro. Eu me lembro de muito pequeno eu ter assistido esse filme pela primeira vez. Eu já tinha assistido os outros filmes e tal, né? Eu assistia muito com meu pai e a gente, cara, assim, ele já tinha assistido, né? E passava muito na TV aberta e tal, eu gostava muito. E é muito interessante, né, depois de anos que eu assisti esse filme, como aquela memória que eu tinha de Star Wars continua viva, sabe? É o tipo de filme, tem muita coisa interessante. Gosto muito da relação entre o Han Solo e a Princesa Leia. Gosto muito dessa relação também e como ele é o porta-voz ali do Luke. E também eu gosto muito da relação também do Mestre Jedi, né, o Yoda, e também o Luke, né, e toda essa coisa. Tem muitas cenas interessantes aqui. Eu gosto muito dos androides, do R2, acho que é R2D2, e também o outro lá que eu esqueci o nome, que é o amarelinho, o douradinho. O humor aqui é muito interessante. E assim, como o mal vence, a gente sabe que tem aquela cena da luta épica do Luke e do Darth Vader. E o Darth Vader, ele vence, até porque ele joga o Luke de um lugar e ele cai e tal. E aí o filme acaba e a gente percebe que, né, esse é o típico filme, assim como eu falei, né, em Vingadores Guerra Infinita. Esse é o típico filme que o vilão brilha, sabe? Aqui é a mesma coisa que acontece em Vingadores Guerra Infinita. É um filme para vilões, sobre vilões, até porque o Darth Vader, ele tem essa coisa de ser o mal encarnado, sabe? E é muito interessante o trabalho aqui dos diretores e dos roteiristas também. E claro, a gente tem
muito disso é a história do George Lucas. Eu gosto muito desse filme, confesso que é um dos meus preferidos dessa saga, assim, principalmente dessa saga da década de 70, 80 e 90. É aquele tipo de filme que eu assisto quase todo ano não, mas eu gosto muito de assistir. É um baita filme, recomendo. E pra quem ainda não assistiu, tá no Disney Plus, então assista, reassista, porque é muito bom. Bom, e aí também temos aqui O Demônio de Neon, que é um filme dano franco-estadunidense de 2016, dos gêneros drama, suspense e terror psicológico, dirigido aqui por Nicholas Winding Refn, né? Estrelado por Elle Fanning, Jane Malone, né? Aqui a história centra a jovem Jess, interpretada por Elle Fanning, que acaba de se mudar de uma cidade pequena para Los Angeles. Ela conhece a maquiadora Ruby, interpretada por Jess Malone, que apresenta a outras modelos mais antigas, Sarah e Gigi, ambas interpretadas por A.B. Lee e Bella Hadcock. Ela ouve do chefe da agência que a contratou que tem todas as suas qualidades para virar uma super estrela. Mas Jess logo enfrenta a inveja das modelos mais veteranas, que desprezam seus traços joviais e, conforme Jess galga seu espaço na brutal indústria da moda, a personalidade dela é moldada de modo que ela tome coragem para enfrentar suas rivais. Esse filme eu gostei bastante, né? Acho que é um tipo de produção, tem atuações incríveis e eu acho a atuação inclusive da Elle Fanning, que é uma atriz que eu gosto bastante, muito interessante, né? O conjunto da narrativa explorando as dinâmicas que o diretor, né, o Nicholas Winding Refn, né, é centrado ao choque de imagens provocadas na fotografia, principalmente em cenas em que o diretor de fotografia e juntamente com o diretor do filme utilizam tons de verde, vermelho e um pouco de amarelo, uma combinação de cores que vai se estabelecendo ao longo da narrativa, a forma em que a Elle Fanning ela vai entrando de cabeça nesse negócio, o fato que ela tem que mentir sobre coisas para ela conseguir o que realmente quer, a forma em que as duas outras personagens, né, a Sarah e a Gigi, elas vão tendo e vão percebendo isso. E cara, aquele final é aquela coisa, para quem assistiu o filme, inclusive, todos esses filmes eu vou dar spoilers, mas aquele final ali delas, assim, tem aquela cena em que ela tá naquela casa ali, tá escuro e tal, e elas assassinam a Jessie, e tem uma cena que acho que a Gigi a Gigi, que ela come literalmente a personagem, né, a Jessie e tal. E aí, numa outra cena, elas vão fazer uma sessão de fotos, se eu não me engano. E aí a Gigi tá passando mal, e aí ela vai pra dentro da casa e ela, né, fora o olho da Jessie. Aquela cena é muito estranha porque a direção é muito interessante, porque tem muitos planos mais assim, pegados pelas laterais das personagens. A forma em que é feito aqui, a sonorização, o design de som é muito interessante. Gosto bastante da fotografia desse filme. Ele inclusive ganhou alguns prêmios, não foi indicado ao Oscar, mas gosto muito desse filme. É um baita suspense que inclusive está disponível hoje no serviço de streaming da Amazon Prime Video. Cara, eu gostei muito desse filme. E o final é esse, né? O mal vencendo. E a Jessie, que queria ser uma modelo, não conseguiu porque a ganância, né? Aquela situação que as duas outras personagens não queriam que ela crescesse, e a Jessie não pôde ser uma modelo que ela tanto sonhava. E vamos aqui para um filme clássico, né? Um filme clássico aí dos anos de 2005, 2007, né? No início dos anos 2000,
Um filme, um faroeste dramático, né, lançado ali em 2007, né, que é no For Old Men, né, que é Onde os Fracos Não Têm Vez. Filme escrito e dirigido aqui pelos irmãos Coen, baseados no romance homônimo aqui de Cormac McCarthy, né. Esse filme vai contar a história, né, de Llewellyn Moss, enquanto caçava, ele encontrou vestígios de uma venda de drogas. Apesar de saber que não deve, ele não resiste e leva o dinheiro encontrado com ele. O caçador se transforma em caça quando o impiedoso assassino Shiguri, interpretado por Javier Bardem, encontra seus rastros. Como se não bastasse um matador atrás de Moss, o xerife também passa a procurá-lo. Bom, esse é um filme que o mal é quase que o protagonista, que é interpretado aqui pelo Javier Bardem, né? Que esse nome dele é muito difícil, vamos chamar ele de Beisola mesmo, porque é muito interessante que a forma como o Javier Bardem ele incorpora nesse personagem. O Anton, o Beisola, esse é um dos assassinos que assim que me marcaram muito, sabe? Apesar que eu assisti esse filme um dia desses, mas eu acho que a forma como é estruturada na história, a forma como a direção trabalha com essa situação, né, de morte e tal, essa coisa de caça versus caçador, a forma como o assassino ele procura suas vítimas com aquela mangueira, a forma também da direção dos irmãos Coen é muito esteticamente muito bonita, sabe? Tem planos aqui muito bonitos esteticamente, tem planos que transitam e trabalham de maneiras tão perspicazes, tão bem dosadas. Tem uma cena, um diálogo que é um dos primeiros, sabe? Ele tá conversando com a mulher dele, e aí a mulher dele sabe o que tá acontecendo, e aí, não, eu encontrei isso aqui, e aí, não, mas onde é que você encontrou essa arma? Não, essa arma tá ali. Onde você acha que eu encontrei e tal? E aí a gente vai se concretizando. Tem também 2 ou 3 momentos que eles já estão ali, né, se caçando, tanto o assassino e tanto o personagem aqui do Josh Brolin, né, que é o Llewellyn. E aí tem aquele momento que ele é assassinado, ele morre, né, e tal. Como se tudo não se bastasse, o Beisola, ele vai atrás da mulher e mata a mulher. E aí você tem aquela cena ali que ele tá dirigindo e aí bate ali no carro dele e tal, e aí tem aquele osso super exposto e o filme acaba assim e a gente fica imerso, mas ele vai embora, sabe? E é isso aí. Bom, então temos aqui um remake, né, que é Violência Gratuita ou Funny Games, que é um filme de 2007, filme austríaco, britânico, estadunidense, lançado em 2017, dos gêneros de suspense e drama. É escrito e dirigido aqui por Michael Haneke. Esse filme é o remake de 1997, dirigido pelo próprio diretor. É estrelado aqui por Naomi Watts, Tim Roth, Michael Pitt e Bradley Corbett, né? A trama acompanha uma família que passará um final de semana em uma casa à beira do mar. Chegando lá, ambos são abordados por 2 jovens, Paul, interpretado por Michael Pitt, e Peter, interpretado por Bradley Corbett, que fazem a família de reféns, submetendo a um jogo doentio de perversão, violência e muita humilhação. Bom, Violência Gratuita é o tipo de filme muito interessante porque ele, juntamente com a história e a direção aqui do próprio Haneke, é o diretor Michael Haneke, que haveria dirigido também o remake, é muito interessante como ele trabalha com a fotografia aqui, principalmente na casa que é tudo branco. Isso eu percebi assim muito rápido, porque o figurino dos antagonistas, né, que são interpretados por Michael Pitt e também por Brad Corbett, né, que é o Paul e também o Peter, eles estão de roupa branca e normalmente o branco ele simboliza a paz,
Mas no caso aqui, o branco, ele nos engana. E a forma que a direção trabalha com esse conceito é muito interessante. É muito interessante como esse filme é aquele tipo de filme de invasão domiciliar que a gente já viu, por exemplo, em Nós, também como o filme Refém do Medo, que também é estrelada pela Naomi Watts. E a Naomi Watts aqui, acho ela sensacional nesse filme, sabe? Porque apesar que ela morre, né, e o mal vence ali, mas é uma interpretação muito interessante, né, juntamente aqui com o personagem, né, que é o marido dela, o Tim Roth, que também é outro ator que eu gosto bastante. A dupla, né, dos antagonistas põe o caos lá, né? Tem a primeira morte, que é a do menino, que é a da espingarda. Não sei se vocês já assistiram. Lembrando, gente, esse vídeo vai ter spoilers dos filmes. E aí você tem a primeira morte. Eles estão tentando contactar a polícia, né? A emergência, mas eles não conseguem. E aí ele tem aquela coisa ali no início do filme que eles querem ovos emprestados, e aí ela dá os ovos, aí ele quebra, aí ele pede de novo, aí tem um cachorro, e aí tal e tal. E também a morte do cachorro é algo que a gente não imaginava, e a direção trabalha muito disso. Também tem essa questão de você entrar naquela história, você fica apreensivo. É um filme que tem um nível de apreensividade muito interessante, porque a gente fica com muito medo. São cenas muito fortes, e no final do filme a gente vê que eles venceram, o mal venceu. E aí tem aquela cena que ele vai na casa daquela outra mulher, que é a Joanne, interpretada por Ellen David, e aí ele faz a mesma coisa, e aí ele olha pra câmera e aparece uma trilha sonora, que é a trilha sonora original do filme, que é aquele heavy metal, aquele quase death metal e tal, com muitas batidas de bateria, guitarra e tal. E aí ele olha com aquela forma maquiavélica dele. Não sei se foi o mais novo ou o mais velho, mas é um deles. E é isso. Baita filme de suspense para quem gosta desse tipo de mídia e tal, de invasão domiciliar ao nível assim, mas é muito bom. Bom, e também temos aqui Identidade ou Identity, né? Filme estadunidense de drama e suspense de 2003, dos gêneros drama e suspense, né? Escrito aqui por Michael Cooney e dirigido por James Mangold. James Mangold, para quem não sabe, vai dirigir aí o último e quinto filme da franquia Indiana Jones, né? Na trama, numa noite de tempestade, 10 pessoas que não se conhecem buscam o mesmo abrigo em um hotel. Entre elas, há um assassino que vai eliminando um cada um. Bom, o essencial aqui nesse projeto são duas coisas. É a união de produções que são voltadas pelos contos e histórias e livros da Agatha Christie, porque é aquele tipo de suspense que você não sabe o que vai acontecendo, e aí vai tendo um monte de coisas ali se conectando. Aí uma coisa que a gente achava que iria acontecer, que era o assassino, na verdade vai nascendo outros personagens. Tem o Ray Liotta, você tem o John Cusack, você tem a Amanda Pitt e o John Hawkes, e esses 4 personagens, eles têm estruturas, e a forma como o diretor trabalha aqui com esses personagens é muito interessante. É muito interessante também como o diretor, ele não mostra apenas um ponto de vista, mas ele mostra vários pontos de vista de vários ângulos diferentes. E com isso a gente vai percebendo em como a direção trabalha com esses elementos muito interessantes. Chega no final do filme, só pra gente acabar aqui, chega um momento crucial do filme, que é mostrado um grande plot twist. Lembrando, spoilers para quem não assistiu, que tem um garoto que é filho, né, da mulher que é atropelada no início do filme e tal. E aí chega um momento crucial do filme que esse menino desaparece, e aí chega na cena final, que tá a personagem da Amanda Pitt fazendo alguma coisa no seu jardim. Ele aparece ali com uma coisa que ela tava mexendo ali nas plantas, né, e tal. E aí o filme revela que quem é o assassino é o próprio garoto. E aí ele tem também a relação com o assassino, que é o Edward Dakota.
E o nome desse menino é o Timothy Tim York, né? E também tem uma outra explicação ali, mas eu acho que é aquele tipo de filme que você fica pensando várias vezes. Eu terminei o filme e eu fiquei refletindo durante 30 minutos, porque é aquela reviravolta que te faz pensar um pouco, sabe? E, cara, eu gostei muito desse suspense, é um suspense muito interessante. Gosto muito do trabalho técnico aqui, né? Pra quem gosta de um suspense com muitas reviravoltas, esse é o filme ideal. Ele não está disponível, infelizmente, em nenhum streaming, mas você encontra facilmente aí nas interwebs. E também está disponível no Google Play e YouTube para aluguel. Então, confere aí. Bom, e por último lugar, temos aqui um filme que me deixou muito incomodado, que é Irreversible, ou Irreversible, né? Estilizado também como Irreversível, é um filme francês de 2002, dos gêneros drama, suspense e thriller, né? Escrito e dirigido aqui por Gaspar Noé, né? Na história contada de ordem cronológica inversa, o filme retrata a história de Alexandra, interpretada por Monica Bellucci, que é violentamente estuprada e com seu noivo e seu ex-namorado vão em busca de vingança. Bom, esse filme ele é muito pesado porque ele tem elementos muito interessantes aqui, sabe? A forma que a direção trabalha com a própria aquela filmagem meio amadora, sabe? Com aquelas cenas escuras, com planos, tem uma utilização muito interessante de planos sequências. Tem uma cena que é a cena em que o ex-namorado ele tá vendo o amigo, né? Tem toda uma coisa ali. E aí o diretor ele mostra a violência ali e tal, que o ex-namorado ele pega um extintor de incêndio, ele bate na cabeça de um personagem, de um cara lá. E normalmente os cineastas eles fazem aquele movimento, mas o diretor não. O diretor bota a câmera estática ali e mostra tudo ali. E a gente vê aquela cabeça amassada, com muito sangue, muito gore. Mas essa cena é só uma cena, mas o que mais impacta é a cena que infelizmente acontece nos dias de hoje, e o diretor também mostra o ato em si, o pós-ato, o pós do pós-ato, sabe? E é um filme muito... ele incomoda, ele enoja, ele te deixa mal, porque a gente viu acontecendo, e a forma como o diretor ele mostra tudo ali, sabe? Aquelas cenas, aquela forma em que o diretor tá mostrando que aquela mulher tá sendo... É um filme perplexo, me deixou assim. Bom, e esse filme ele tem a capacidade de nos deixar incomodado, perplexo, sensível, várias coisas que vão acontecendo no longa vai te deixando muito mal, porque é aquele tipo de produção que assim, é aquele tipo de produção que te deixa muito mal. O trabalho técnico, eu acho a utilização das cores muito interessantes. O diretor usa muitos tons dramáticos, muito daquela fotografia. O diretor faz uma espécie de movimentação de câmeras. Ele tem uma cena que é um plano de sequência, que o diretor ele move assim a câmera. Normalmente os filmes são assim, né? Aquela forma panorâmica, né? Aquela forma horizontal, né? E o diretor tem aquela forma horizontal, mas o ângulo de câmera vai girando assim e tal, e vai girando, e depois ele volta e volta de novo, e isso vai te incomodando. Você até fica, não, mas pra que o diretor tá fazendo isso? Chegando ao final do filme, a gente vai entendendo porque tanto que quando eu tava assistindo o filme, eu tava até... Será que é esse o filme que eu queria assistir mesmo? Será que esse é o filme Irreversível? Mas até chegar o momento porque a grande cena desse filme é a cena do... isso me deixa muito mal, isso me deixa muito incomodado, até porque hoje
Aqui no Brasil mesmo tem um número enorme de casos de estupro e uma grande, assim, uma parte da sociedade, inclusive, acha que isso é culpa da mulher, o que não é um problema muito grande que a gente tem que combater, né? A mulher tem que ser amada, respeitada e é isso, cara. É um filme pesado, incômodo e eu tô mal com isso. Então eu queria saber, né, quais outros filmes vocês gostariam que eu comentasse aqui. Me deixa aqui a sua lista dos filmes em que o mal sempre vence. Deixa aí nos comentários que eu vou querer ler aí a opinião de vocês. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. J Críticas. Valeu e até a próxima. Yeah.